Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Poder Global neste domingo, esse domingão aí, né? Nosso entretenimento e geopolítica de hoje. Ainda estamos trabalhando na nossa entrada desse entretenimento e geopolítica, nossa abertura. Estaremos em breve com ela. Mas, enfim, enquanto isso, a gente vai gravando os vídeos e hoje a gente vai falar sobre a grande obra de arte do Stanley Kubrick, junto com 1969, né? Mas vamos primeiramente, né, falar sobre a Laranja Mecânica, né? Primeira obra aí que foi sugestão de vocês. Vocês sugeriram para gente, principalmente no TikTok. Eu peço que vocês sugiram aqui no canal, no YouTube, deixar seu comentário. Mas foi uma grande sugestão e a gente vai falar sobre ela aqui. Mas antes de eu começar, sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasil Cão, do lado do meu amigo Gabriel Batista, o homem da melhor farofa de churrasco do Brasil e o cara do marketing. Beleza, Gabs? Bom domingo. Tranquilo. Bom domingo a todos e vamos que vamos. Mais É, uma aí para alavancar nosso é. canal. Então, galera, primeiramente pedindo aí para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixar seu comentário e mandar sua sugestão. Como é que é a frase, Gabs? Para você não custa nada, mas para a gente custa muito. O Então é like. isso aí. E não só isso, mas o comentário também, né? Isso. Sentar o Que dedo no like aumenta aí, galera. o nosso engajamento e a nossa relevância. Então, beleza. Sentar o dedo no like aí, galera. Ativar o sininho, curtir o canal, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Importante pra caramba também. Deixe seu like, ative o sininho, curta o canal, curta esse vídeo, se inscreva e deixe seu comentário, suas sugestões. E vamos que vamos. Vamos nessa, porque é bem interessante o tema. E vamos falar da Laranja Mecânica, um grande filme de 1971, feito pelo grande Stanley Kubrick, que foi um grande diretor inglês, né, de cinema, que fez Uma Odisseia no Espaço. Muito bom esse filme, fez vários outros sucessos, mas principalmente essa Laranja Mecânica é bem interessante. E é um filme, para começar, para quem não viu, futurista. É um filme que fala um pouco de um futuro, enfim, distópico. Nós temos um personagem principal, que é o Alex, né, que é um cara que é um sociopata na história, e ele lidera uma gangue. Eu me lembro, eu vi esse filme muito novo, eu gostava, assim, eu fiquei bem impressionado com esse filme. Hoje eu vejo o filme, os efeitos especiais são muito, muito diferentes, né? Para a Muito, época foi para top. a época foi um sucesso, foi um absurdo. Mas hoje não, hoje a gente vê tipo Star Wars antigo, né? Os efeitos especiais são meio assim diferentes. Mas é interessante você ver a estética, né? A artística, enfim, é bem essa coisa das cores. O Stanley Kubrick usa muito a questão das cores, né? Isso começou com ele, né? Para se chamar de Iluminação também, né? Ele revolucionou bastante isso. sim, sim. E o filme se trata do Alex, que é um psicopata, né? Um sociopata na história, e que ele tem uma gangue. E um resumo, basicamente, ele é um personagem que faz muitas maldades, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele faz muitas maldades, muitas cenas chocantes, sabe, na história. Ele é um personagem muito ligado à violência. Vamos dizer que ele foi o nosso primeiro Joker da história do cinema, sabe? Eu não me lembro de outro personagem assim. Depois veio o Taxi Driver lá com o De Niro, mas esse personagem do Alex foi um primeiro Joker assim, da história. Era como se fosse isso, entendeu? Só que num ambiente futurista. E tem um momento da história que ele passa por um tratamento. Aliás, ele se usa muito também, ele é viciado em Beethoven, né? E ele sempre assovia, né? Beethoven usa muito a música, a trilha sonora de Beethoven. E tem um momento da história que ele passa por um tratamento, entendeu? Em que ele passa a perder o seu livre-arbítrio, entre aspas, né? Ou seja, ele passa a pelo poder do Estado, e eu não vou dar spoiler sobre isso, só tentando explicar, mas esse tratamento faz com que ele perca os ímpetos assassinos, né? E perca também os ímpetos, vamos dizer, predatórios, sabe? De todos os sentidos. E aí vem-se o grande questionamento, né? Até que ponto o poder do Estado deve estar dentro da vida de uma pessoa? E acho que o objetivo é esse mesmo. Mesmo que se trate de uma pessoa violenta e tudo mais, será que o Estado deve ter o poder para, inclusive, tirar as vontades de alguém, ser tão profundo ao ponto de tirar a sua própria vontade? Entendeu? Porque se ele é um criminoso, o correto é ele ficar preso. Mas
a ponto dele perder as suas vontades, o seu jeito de agir e tudo mais, é um questionamento acerca do poder estatal, né? A poder dos remédios e tudo mais que a gente toma, enfim, e o poder do próprio Estado, o poder do Estado, pelo menos é a minha visão, em cima das pessoas. Você vê que hoje, por exemplo, eu acho que se encaixa muito na geopolítica, porque a gente vê as redes sociais tendo um papel muito poderoso em cima da gente, em cima das pessoas, com relação à propaganda, com relação a comportamentos, estudos sobre o comportamento humano, a própria inteligência artificial, ela age por algoritmo, a gente está sempre relacionado a isso, e aí a gente fica nesse questionamento, será que o Estado consegue ter o poder de tirar nossas próprias vontades, manipular nossas vontades e tudo mais? Será que a gente tem que dar todo esse poder para o Estado? Enfim, é o questionamento que eu acho que o filme passa e que está muito relacionado ao futuro de hoje. Então, na minha opinião, a crítica que o Stanley Kubrick faz é uma crítica válida, porque ele estava olhando para o futuro, vendo que, na minha opinião, o Estado teria um poder a ponto, né? Não chegou a isso, mas a ponto de tirar a vontade de um indivíduo, mesmo que seja ela perversa, né? Então, passo aí para tu, Gabs, essa é a minha análise. Não, tranquilo. Cara, esse filme também, né, são... Vamos lá, 2 pontos. Antes de começar aqui a minha rapidinha e trazer aí um breve resumo, como já de costume. Mas 2 pontos. Esse filme ele traz a questão também do questionamento da lobotomização, do tratamento de psiquiátrico que na época as pessoas passavam, né, de botar aquele capacete, que é o famoso choquezinho nas têmporas. E esse filme meio que não é que ele traça uma crítica, porque a crítica do filme, ela na verdade ela é outra, mas as pessoas com o passar do tempo elas foram meio que esmiuçando melhor essa, não esmiuçando, mas questionando esse tratamento de lobotomização. E o outro ponto é a questão da gangue do Alex. Muita gente acha, e não só, né, mas os principais críticos do cinema dizem que a inspiração do autor para a criação dessa gangue do Alex, ela é baseada na gangue do Charles Manson. E muito das táticas desse grupo dele é muito similar. Se você for pegar e botar pau a pau ali, a gangue do Alex com o Charles Manson, os dois se casam. E realmente eu fiz isso e tem uma vasta similaridade, até nos meios de agir, na questão da ruindade deles também. Então, assim, é bem interessante essa parte. Para quem não sabe, o Charles Manson foi um psicopata dos anos 60, né, que foi preso e que foi o cara que assassinou a família principalmente a pessoa Sharon Tate, né, que foi a atriz. Inclusive tem até o Tarantino fez uma paródia recentemente, né, do Hollywood, né, era Once Upon a Time Hollywood, ou seja, uma vez em Hollywood, em que ele fala um pouco, cita um pouco essa gangue do Charles Manson, né? E ele foi um psicopata, cruel, perverso, enfim. E o caso famoso dele foi ter assassinado a esposa do Roman Polanski, que é um outro grande diretor da história do cinema. Sabe? Era, né? Era um grande... E dizem que esse Polanski aí fechou, meio que bateu a porta na cara do Charles Manson quando ele pediu, que além dele ser cineasta, ele era produtor, né? E ele quis ser... E os Beach Boys também, grande Beach Boys, a banda, também bateram a porta na cara dele, entendeu? E estavam corretos, né? Porque é um canalha. Mas, enfim. E o Charles Manson inspirou o Alex. E vou deixar mais uma... O Alex aqui, inspirado no Charles Manson. Vou deixar mais uma observação aqui também. A atuação do ator que faz o Alex é primorosa. Absurdo não ter ganho o Oscar, sabe? Exatamente. Você tem até medo do cara.
Até hoje, se você vê, você sente calafrio quando tu vê a atuação desse cara. Mas enfim. É surreal. E dizem, não tem relatos, mas dizem que o ator se inspirou no Charles Manson para fazer o Laranja Mecânica. Então vai lá, manda bala aí. E vamos lá, chegou o nosso momento da rapidinha. Vai lá, vai lá. Bom, vamos lá. A similaridade entre o filme Laranja Mecânica, de 1971, dirigido por Stanley Kubrick, e a geopolítica, especialmente no contexto da Guerra Fria, reside na análise do poder estatal, controle social e a manipulação da violência. O filme funciona como uma metáfora das tensões entre liberdade individual e autoritarismo institucional. Quer falar alguma coisa sobre ou posso Não, continuar? vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos lá. O controle social e behaviorismo. O tratamento Ludovico, ao qual Alex é submetido, representa a tentativa do Estado de condicionar o comportamento humano, no caso, como eu falei, a tal da lobotomização. Na geopolítica da Guerra Fria, isso espelha as tentativas de superpotências, no caso, Estados Unidos e União Soviética, de moldar a ideologia e o comportamento de suas populações e nações satélites durante o período da Cortina de Ferro, os países satélites, tratando cidadãos como máquinas condicionalizáveis. Violência estatal versus violência individual. O filme destaca que a violência não é apenas exercida por gangues, como a de Alex, mas também pelo Estado, que a utiliza de maneira polida e organizada para manter a ordem. Isso reflete a política extrema da época, onde intervenções militares eram justificadas como manutenção da paz ou estabilidade global. Atualmente, o que a gente vê aí em conflitos militares, né? Uhum. Polarização e medo. A narrativa mostra uma sociedade temerosa, tanto da violência nas ruas quanto da opressão governamental, semelhante ao clima de polarização e medo nuclear da Guerra Fria. E aí, para fechar, para quase fechar, né? Vamos falar sobre totalitarismo de Estado. A obra sugere que, na busca por segurança e pureza social, o governo pode se tornar tão perigoso e desumano quanto os criminosos que tenta combater. Aí sim, para fechar, vem o contexto da Guerra Fria. Laranja Mecânica é considerado parte de um tríptico de Kubrick. Deve ser alguma trilogia, né? Ao lado de Doutor Fantástico, de 2001, uma Odisseia no Espaço, que explorou as subjetividades constituídas durante a Guerra Fria, refletindo a tecnologia, imperialismo e o comportamento em um mundo cindido. Em suma, o filme utiliza uma narrativa futurista para criticar como governos utilizam a tecnologia e o condicionamento psicológico para controlar indivíduos, em um tema central na disputa geopolítica por hegemonia e controle ideológico. E aí? Só uns comentários aqui, uma observação antes de encerrar o vídeo. Primeiro, eu falei no início, e como você falou bem, é uma trípade, né? Trilogia, no caso do Stanley Kubrick. E eu falei 1969, Uma Odisseia no Espaço. Na verdade, eu me confundi. Confundi 1989, do George Orwell, que vai ser um tema também importante, que sugeriram, com o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Por que eu confundi? Porque o filme foi lançado em 1969, esse 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então veio a data e eu confundi. Então é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Também é um filme muito bom. E o outro é o Doutor Fantástico, também muito interessante. Tem um
Um remake muito interessante. Outra observação. Malcolm McDowell, que concorreu ao Prêmio Globo de Ouro por esse papel, mas não venceu, o que foi injusto, e deveria ter concorrido ao Oscar e nem chegou a concorrer. Por quê? E aí vem uma terceira observação. Esse filme foi proibido na época, na África do Sul, no Reino Unido, em vários países, no Brasil, que estava sob regime militar na época, sabe? Foi proibido porque era muito violento e considerado muito violento para a época, e a gente tinha um certo padrão ali. Hoje em dia... Poderia estimular a sociedade a ser violenta ou algo assim. Só então que o filme... não trata sobre isso, mas É, sim sobre o controle, além da violência, né, da própria gangue do Alex, mas também a violência estatal para poder punir os caras. Aí há o aquela dualidade. Será que há mesmo essa pressão estatal? o filme não é violento, assim, se a gente olhar hoje em dia comparado com a violência, ele não é violento a esse ponto. Agora, psicologicamente, o filme é bem violento. Se vocês verem esse filme, vocês vão ter um arrepio, sabe? E eu recomendo, é um filme muito bom, inclusive, é um filme muito inteligente, sabe? É um questionamento inteligente, mas que ele é, assim, que quem tem, vamos dizer assim, quem tem coração mais frágil, não recomendo não, porque o filme é um filme bem impactante. Essa é a palavra. Sim. É um filme bem impactante, mas muito, muito interessante também. Bom, é isso aí, cara. Mais alguma coisa ou não? Não. Então, Meu breve apanhado foi completo. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, curta esse canal. Mais um adendo aqui também. O Stanley Kubrick é um grande diretor, tá? Não é um cara que tem uma vida ilibada, foi um grande diretor na história do cinema. E reconhecido. Hoje, né? Na época não foi tanto, mas muito, muito Exato. inteligente. Tá? Então, galera, deixar o seu like. Um artista, né? Então, galera, deixar o seu like. Beleza. Então, galera, deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixe seu comentário, mande sugestões para o próximo vídeo, que a gente sempre ouve. E na próxima teremos novidades também em relação ao entretenimento e geopolítica, né? Filme, série, vamos pensar aqui. Mas até domingo que vem e quinta-feira tem live. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.